Olá, povo de Deus! Nesse dia 4 de junho de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao 19, que está escrito assim na palavra de Deus. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura honra Davi a teu pai e aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os raspou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavalos da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se juntaram às suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon e os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou do Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O capítulo 19,
O rei dos Moabitas ultraja os mensageiros de Davi, e este o castiga. Então nós podemos ver aqui que a Bíblia diz que depois que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, o seu filho reinou em seu lugar. E Davi, naquele momento, decide usar de beneficência com Hanum, que era o filho de Naás, que passou a reinar no lugar de Naás. E a Bíblia diz que Davi enviou mensageiros para consolar a Hanum. Davi quis usar de beneficência. Mas o que aconteceu? Nessa situação, Davi estava querendo ser bom para aquele homem. Mas a Bíblia diz que os príncipes dos filhos de Amon vai e fala para Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Hanum, ele ouve um mau conselho daqueles príncipes. E o que ele faz? Ele toma aqueles servos de Davi, raspa a barba e corta as vestes daqueles homens pelo meio até a coxa, porque naquela época não podia, o povo de Deus não podia raspar ou aparar a barba. Eles tinham que deixar a barba crescer, né? A barba tinha que ser crescida e eles não podiam raspar. Então, ali para eles era uma vergonha. E ainda mais o que aconteceu de cortar as vestes deles até a coxa. E aí avisaram para Davi o que Hanum mandou fazer. Aí Davi, naquele momento, manda ao encontro daqueles homens que estavam envergonhados, mensageiros, e fala, né, para que eles fiquem em Jericó até que torne a crescer a barba. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que vendo os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, envia Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de pratas para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zopá. A Bíblia diz que eles alugaram 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, eles vieram e se acamparam diante de Medeba, e também os filhos de Amon se juntaram às suas cidades e vieram para a guerra. Então eles tinham certeza, né, que Davi ia revidar. Eles tinham certeza que a situação não ia ficar daquele jeito, porque eles pagaram o bem com o mal. Então eles começaram a se preparar ali, e quando Davi viu que isso estava ali próximo de acontecer uma batalha, a Bíblia diz que Davi envia Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E aí o que acontece? Joabe começa a preparar na frente da batalha, né? E começa a preparar ali pessoas para estar diante daquela batalha. Escolhe os homens ali valentes, e ali Joabe começa ali a preparar aquele povo para estar batalhando. A Bíblia diz que ali eles começam ali a batalha, né? E quando acontece a batalha, a Bíblia diz que Joabe e o povo que tinha consigo, diante dos sírios para a batalha, né? Estavam todos ali. E ele diz: esforça e esforcemo-nos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então Joabe estava colocando diante daquela batalha o próprio Deus. E acontece que, vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, aconteceu aquela batalha e eles foram derrotados. Aí enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios e habitar da banda da além do rio. E a Bíblia diz que Sofaque, capitão do exército,
de Hadadezer marchava diante deles. O que acontece? Davi é avisado daquela afronta e toma o partido, ajunta todo o exército de Israel, passa o Jordão e vem ter com eles. Quando aquele povo vê Davi, quando os sírios ali vê Davi, eles fogem de diante do povo de Israel. E ali começa a grande vitória do povo de Deus. Davi fere ali dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 de homens de pé. E a Bíblia diz que o capitão do exército, Sofaque, ele mata. E vendo os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos de diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E a Bíblia diz que nunca mais os sírios quiseram socorrer os filhos de Amon. Ou seja, eles não quiseram mais tomar partido para pegar a guerra ali daquele povo. Eles simplesmente temeram o que tinha acontecido. Então eu quero dizer algo para você. Quando Deus está no comando de alguma coisa, quando Deus está no comando de uma obra, a Bíblia diz assim, que a porta que Deus abre, homem não fecha, mas a porta que Deus fecha, homem não abre. Ou seja, naquele momento que eles estavam ali naquela batalha, o que Joabe fez? Joabe coloca o Senhor na causa. Joabe coloca o Senhor na frente daquela batalha e diz que o Senhor faça o que parecer bem aos seus olhos. E sabe, quando Deus está vendo uma situação, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele olha com um olhar justo. Então, naquele momento, Deus estava vendo ali a tamanha afronta que começou ali através de Hanum, que começa aquela afronta, que devolve acaba pagando o bem com o mal, e Deus viu tudo aquilo. E a vitória que Deus deu para aquele povo foi fazendo com que os inimigos batessem em retirada, e os demais que fizessem aliança com Davi, de servir a Davi. Então eu quero dizer algo para você. Deus é Deus que coloca os inimigos para bater em retirada. E Deus é aquele que coloca os inimigos para também ficar em submissão ao seu povo, quando o Senhor vê que está acontecendo injustiça. Então eu quero dizer para você, servo de Deus, quero dizer para você, serva de Deus, se está havendo injustiça contra a tua vida, se os inimigos têm se levantado porque você tem feito bem, eu quero dizer algo para você, eles vão bater em retirada, e não somente isso, o Senhor fará também com que eles te sirvam e reconheçam que você é homem e que você é mulher de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia de bênção, de vitória em nome de Jesus. Lembrando que hoje é dia de adorarmos ao Senhor. Então não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor, fortalecendo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós só somos igreja do Senhor Jesus Cristo quando o nosso membro está ligado em um corpo, o qual o cabeça, que é o Cristo Jesus, que reina sobre nós. Então não deixe de congregar. Não perca essa oportunidade por nada deste mundo. Amém? Que Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.